Queridos amigos, sejam bem-vindos. Uma série de vídeos comentando os versículos bíblicos que estão alinhados com a terra criada por Deus. Quer dizer, a terra que nós sabemos que não é esférica, que foi introduzida nos currículos pelos jesuítas, tá? Essa coisa aqui, ó. Nós sabemos que não é isso aqui, tá? Então, imagina aí. Aqui a gente consegue imaginar, né? Como as águas prevalecem sobre a terra. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. E todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu, debaixo de todo o céu, foram cobertos. Então, mesmo da leitura que nós vemos aqui, mesmo desta leitura em língua, que não é a original, nós conseguimos ter uma imagem, tá, de uma terra, que é a única terra que é possível encaixar nesta descrição é a terra bíblica, que é um disco terrestre, certo? Um disco terrestre, e não essa mentira da terra esférica. Eu sei que é muito difícil para vocês, certo, que foram criados aí dentro desse sistema heliocêntrico, admitir isso. Seria diante dos seus pares, né, dos seus amiguinhos, diante aí, seja lá do que for, do sistema acadêmico, às vezes, né, ser aí taxado de burro. Né? Mas estamos aqui diante da palavra de Deus, certo? Que nos transmite realmente o conhecimento verdadeiro a respeito de todas as coisas que realmente importam. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, de feras e de todo o réptil que se arrasta sobre a terra, e todo o homem. Então nós sabemos aí, né, que esse evento catastrófico que ele está descrevendo teve consequências seríssimas para o relevo da Terra, por exemplo. Nós sabemos e concordamos que havia a Pangeia, que a Terra era algo único, unificado, né? Mas após o dilúvio, esse evento catastrófico, houve a separação. Houve então a criação do que nós chamamos hoje de continentes. A Terra se dividiu. O evento foi muito catastrófico. A Terra se dividiu, formaram-se quênios. Coisas impressionantes ocorreram. O evento da abertura das comportas dos céus e também das águas que se elevaram do grande abismo, além das chuvas, que antes não havia chuva, isso teve uma consequência na mudança do próprio ecossistema que antes existia em nosso mundo. Os gigantes habitavam sobre a terra. Nós podemos ler isso também no livro de Enoque, Gênesis capítulo 6 também.
No comentário do dilúvio, o Pedro Lemos comentou brevemente sobre a Pangeia, e eu me senti assim movida a falar um pouco mais sobre este assunto. Vamos ver aqui como está em Gênesis 1, 9 e 10. Mas a imagem aqui está mostrando, né, o que seria. A Terra seria um continente único e a água, né, separada. Que vemos aqui como aconteceu isso no relato bíblico. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. 10. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas, e Deus viu que ficou bom. Então, mais uma vez aqui, confirma que existem águas acima, porque Deus está se referindo às águas debaixo do céu, né? Ele não está falando as águas simplesmente, mas as águas debaixo do céu, que deixa entender que existem águas acima, conforme vimos nos versículos anteriores. Ou é isso, ou você vai ficar com a verborragia científica, que criou aí o universo em expansão, a Pangeia, a Pantalassa e a teoria da deriva dos continentes. A Pangeia, esses temas aparecem no conteúdo escolar. Eu trouxe essa pesquisa do conteúdo escolar. Na virada do século XIX, a própria ciência e a religião explodiram os fundamentos científicos e religiosos. Deu para teorizar em cima de tudo e impôs, né? Eu vou falar no plural, impuseram, porque foi nessa virada do século XVIII, XIX e XX, mas praticamente 18 e 19, o 20 foi só para confirmar mesmo, que os fundamentos científicos e religiosos foram explodidos. A própria ciência e a religião fizeram isso. Já mostrei em outros vídeos como a Bíblia foi alterada nesse período aqui. O que Deus chamou de terra e mares, a ciência chamou de Pangeia e Pantalassa. Chamou o céu de expansão e estenderam aos continentes essa função delirante, que é a função de expansão. Então, anotaram lá que continua se expandindo e os continentes continuam se afastando. Dataram em centenas de milhões de anos a ruptura, que levou exatos 190 dias. Essa ruptura nós temos explicado, dos continentes. Por que são 190 dias? Que foi o tempo que durou o dilúvio e o tempo da água escorrer. Isso levou 190 dias e ficou muito pesada a terra e os continentes foram cedendo e se abrindo. Racharam igual broa na padaria, sabe? Aquelas broas tudo rachada. Então, ao repovoamento da terra por humanos e animais, chamaram de evolução das espécies, e tome milhões de anos. Aqui está uma figura há 200 milhões de anos, Pangeia e Pantalassa e já na bola. Esses 200 milhões de anos é porque cada um dá o tempo que quer. A teoria fundamental inicial disso aí deu entre 300 e 250 milhões de anos. Mas já deram um desconto ali de 50 milhões de anos, o que não influi nem contribui. Então, já falei aqui, basicamente, da Pangeia, e nós vamos falar mais no próximo vídeo, que fica colado neste. Até já! Dividindo a tela do computador entre uma página da Bíblia e uma página de ciência. Essa página de ciência
se chama todamateria.com.br. É uma página de ajuda escolar. Então, está aqui na Bíblia está escrito: e disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que isto era bom. E como foi que escreveram no livro da escola? A Pangeia, do grego pan, significa todo, e geia, ou gea, terra, que significa toda a terra. Foi uma colossal massa sólida que formava um único continente, o qual era cercado por um único oceano, o Pantalassa. Então, aquilo que você chama de mares, a escola chama de o Pantalassa, que é o mar único. Aquilo que você chama de terra, porção seca, a escola chama de Pangeia, que significa toda a terra. Essa terra unificada perdurou até o dilúvio, quando houve, então, a sobrecarga, excesso de água, por umidade e peso, a parte frágil da crosta se apartou, se separou, e formaram-se os continentes. Isto, segundo a Bíblia, foi um período de 190 dias, 40 dias para haver o dilúvio e 150 dias para esgotar toda aquela água, desaparecer e aparecer a porção seca. A porção seca, portanto, ela já veio dividida em continentes. E é muito interessante observar os desenhos dos mapas e saber que isto é real, que os continentes já foram um só um dia. Então, é isto que está em Gênesis 1, é isto que está no mapa, no livro escolar. Onde começa aqui, até aqui eles estão falando a mesma coisa. Mas aonde começa aqui a distorção? Essa distorção aparece aqui no material escolar, onde vai entrar em cena, esta massa continental se formou até o final do período Permiano, último período da Era Paleozoica, entre 250 e 300 milhões de anos, quando finalmente... Então, isso aqui, que segundo a Bíblia aconteceu em pouco tempo, poucos dias mesmo, levou menos de um ano para rachar os continentes. Então, aqui na escola vão ensinar que isso levou entre 300 a 250 milhões de anos. Surgiu também uma outra teoria da deriva continental, segundo a qual os continentes continuariam se separando, que é uma balela sem tamanho. Como era uma única massa terrestre, a Pangeia possuía atmosfera bem definida, era cercada de água por todas as direções, temperaturas costeiras eram mais úmidas e suaves, e mais para o interior o clima se tornava mais quente e seco,
Olha só como eles descrevem a Terra, só com a fantasia da imaginação. Falando como é que era o clima, né? Olha só, os períodos Triássico, Permiano, aí daqui a pouco tem Jurássico. Aí tem a data de um, a data de outro. O primeiro continente foi Laurásia, América do Norte, Europa, Ásia, Ártico na parte norte, Gondwana, América do Sul, África, Austrália e Índia. Olha, 65 milhões de anos, olha só. Mas isso tudo é uma lorota que não tem acabamento mais, sabe? Não, porque são 65 milhões de anos, 250 milhões de anos, 300 milhões de anos, e eles dando relatório aqui, como se soubesse alguma coisa. Ah, essa parte é boa, ó. Alguns cientistas acreditam, eles acreditam que ainda está em andamento, ó. Surgimento, aí que tá. Teoria do surgimento da Pangeia. Viu? Como que surgiu essa Pangeia? Olha só, geólogos e meteorologistas. Em 1831, esses geólogos defenderam essa ideia da Pangeia e foram criticados. Em 1915, foi apresentada essa hipótese, mas lá para 250 milhões de anos, não é isso? É uma lorota sem tamanho, senhoras e senhores. Mas a verdade é essa aqui. Realmente era um continente só, que se chamava Terra, e que depois do dilúvio se rachou. Ó. Olha que legal. Só em 1960 que a teoria da Pangeia começou a valer, tá? Você vai ver que esse século aqui, século 19/20, é o século da modernidade. Tá bom, a Terra já foi um continente só, mas bota milhões de anos aí e coloca aí os continentes à deriva, inventa bastante, aí a gente aceita. É desse jeito. Não precisa provar nada. É só desmentir a simples palavra de Deus que sempre disse que a terra houve uma porção seca e uma porção de água chamada mares. O formato do continente antes que seria o formato da terra antes. Existem partes que estão submersas nesses interstícios aqui. Olha aqui a América, Brasil, olha direitinho como ela encaixa com a África. Tá vendo? Encaixa direitinho esses continentes. Rússia com América do Norte. Isso aqui é um andamento da deriva continental, dizendo que eles estão se afastando, mas eu mostro que é mentira, é mais lorota. Aí colocaram a Pangeia numa bola, ô povo que já gosta. Aí já coloca a Pangeia numa bola, tá vendo? Ok, valeu. Amigos, um pouco mais de gigantes para seu deleite e sua informação. Essas pedras imensas, montanhas, elas ficam na Bulgária, em uma faixa de 30 quilômetros.
Então, de longe, você percebe que o vento não esculpe rostos, adornos, como estas rochas mostram que seriam pessoas vestidas, cada uma do seu, dentro do seu contexto. Na impossibilidade de dizer, da ciência dizer que o vento faz isto, que é o que geralmente dizem, então, mas a população foi criando lendas em torno dessas rochas. Então, eu vou ler aqui para vocês um pouco dessas lendas em torno dessas 3 rochas que são montanhas. Vamos ver como é que está aqui, se eu consigo. Fica em Belogradchik Rocks, é o nome dessas pedras. Estas formações rochosas estão localizadas em Belogradchik, ou Cidade Branca, em búlgaro, ao noroeste da Bulgária. Cada uma delas tem um nome diferente e uma lenda. Há, por exemplo, a lenda da rocha chamada Madonna. Uma bela freira se apaixonou por um homem no cavalo branco, engravidou, foi expulsa pelos monges e, quando estava saindo do convento, o dia se transformou em noite e tudo, Madonna, monges, homem no cavalo branco, foram transformados em pedra. Outra lenda é a da rocha que tem o nome de Colegial. Uma linda garota tinha interesse em um ferreiro. Olha só, sempre tem uma história romântica por trás. Mas sofria perseguição por um professor muito mesquinho. Ao fugir, ela esbarrou em um urso e pronto, tudo foi transformado em pedra. A região destas lendas abrange uma faixa de 3 quilômetros de largura e 30 quilômetros de comprimento, com formações rochosas que alcançam cerca de 200 metros de altura. É o que me permite te dizer que os gigantes naquela região tinham essa altura média de 200 metros. Em alguns outros tem quilômetros. Nesse caso aqui são 200 metros. Então, já existe uma questão que chama de lenda geológica. Lenda geológica é uma explicação sem vergonha que conta que elas foram formadas por compactação desde 230 milhões de anos. Eles adoram. 230 milhões é uma data mágica, com sedimento no fundo de um mar raso. Então, ali tinha um mar que amontoou e formou as estátuas. Depois, nos últimos 45 milhões de anos, entendeu? Aí some, Então, elas foram sofrendo erosão. Elas são de calcário, elas abrigam centenas de cavernas, porque são montanhas, Abrigam centenas de cavernas. Cadê onde é que eu desço isso aqui? Com fósseis e pinturas rupestres datando de outra data mágica aqui, 10 mil anos antes de Cristo até 600 anos antes de Cristo. Deixa aí para 4 mil anos antes de Cristo, 5 mil, 6 mil, até 7 mil a gente negocia, tá bom? Então, é isso aí que eu estou mostrando para vocês. No Brasil tem, Fernando de Noronha tem também, um casal também com uma história lá de ser freira e padre. Então, muitas pelo Brasil tem. Quixadá tem muitos animais nessa mesma situação. Mas eu estou trazendo essas para vocês da Bulgária. Um abraço.